Preview. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa série de perguntas técnicas. Durante toda a semana nós vamos selecionando aí várias dúvidas que vêm de nossos alunos de alguns de nossos cursos, dúvidas que vocês nos fazem nas nossas redes sociais, como no Instagram, no Facebook. Nós vamos selecionando e depois fazemos aí um vídeo respondendo as principais dúvidas que nós tivemos durante a semana. Então, se você tem interesse que a sua dúvida apareça aqui, em uma dessas nossas séries, basta seguir a gente no Instagram e todos os dias a gente abre lá a caixinha de perguntas, coloca lá a sua dúvida, a sua pergunta, que quem sabe a sua dúvida será selecionada e a gente vai estar trazendo ela aqui para que a gente possa bater esse papo e conversar um pouco sobre esse tema, beleza? Vamos à primeira pergunta do dia então, olha só. A primeira pergunta, quais adubos fornecem os macro e micronutrientes sem seus formulados? Pessoal, é muito importante que antes de responder quais são os adubos, que você entenda o que é um adubo, o que é um formulado, por exemplo. Vamos tentar exemplificar. O que é um adubo formulado? Um adubo formulado nada mais é do que, como o próprio nome diz, uma formulação, uma junção de vários adubos minerais simples. O que são os adubos minerais simples? Aqueles adubos como ureia, super simples, cloreto de potássio, superfosfato triplo, enfim, tem diversos adubos minerais simples. Então, quando a gente junta esses adubos minerais simples, a gente vai formulando vários adubos minerais simples, vira o que nós chamamos de adubo formulado. Então, pode ser que tenha aqui uma pequena confusão, mas um adubo formulado nada mais é do que a junção de vários adubos minerais simples. Então, por exemplo, se eu pego lá a ureia, o superfosfato simples, o cloreto de potássio e junto eles três, vai formar um NPK, vai formar um formulado, tá? Agora, dentro do formulado, a gente pode ter também o que nós chamamos de micronutrientes. Alguns micronutrientes como zinco, como enxofre é macronutriente, como zinco, como boro, por exemplo, a gente pode estar incluindo dentro do formulado, e juntando, aí vai ficar o NPK mais zinco, mais boro. Tudo bem, professor, entendi então que os formulados são a junção lá de vários adubos minerais simples. Mas e os micronutrientes? Bom, os micronutrientes a gente pode estar colocando eles no solo de diversas formas. A primeira forma que a gente sempre orienta aos produtores é na própria matéria orgânica. Então, quando você faz uma adubação orgânica bem feita, utilizando um cama de frango, um esterco de gado, própria compostagem, enfim, a gente tende a trazer uma boa quantidade de micronutriente. Mas por que, então, se eu colocar matéria orgânica, às vezes eu não preciso do micro, mas eu preciso do macro? Porque, como o próprio nome diz, um macronutriente são aqueles nutrientes em que a planta precisa em maior quantidade. Já os micronutrientes são aqueles que a planta precisa em menor quantidade. Então, às vezes, a própria matéria orgânica já cede a quantidade que você precisa. Tanto é que quando você pega aí um boletim técnico de alguma cultura, ele diz lá, por exemplo, se o boro estiver em condições baixas, acrescentar 3 kg. Se o zinco estiver em concentração baixa, acrescentar lá 5 kg, 2 kg por hectare. Então, ou seja, a quantidade é pequena que eu preciso de micronutrientes, mas não quer dizer que eu posso deixar passar. Os micronutrientes têm funções importantes. Mas, por exemplo, vamos supor que eu queira estar colocando aí um adubo mineral simples que contenha micronutriente. Eu posso estar utilizando? Pode, por exemplo, o bórax. O bórax é um adubo mineral simples que contém 10% de boro. Aí ele fala, então eu posso pegar o bórax e distribuir ele lá no solo? Sim, você até poderia fazer isso, mas pensa comigo, ele tem 10% de boro. Isso quer dizer então que a cada 100 kg de bórax eu tenho 10 kg de boro. Agora, vamos supor que a minha necessidade fosse 3 kg de boro. Ou seja, a cada 100 kg tem 10 kg de boro. Então, para mim poder colocar 3 kg de boro no solo, eu precisaria apenas de 30 kg do adubo bórax. Agora, imagina distribuir 30 kg em área total em 1 hectare. Daria pouquíssimos, por cova ou por linha de plantio ou em área total. Então, é por isso que a gente tende a colocar o adubo formulado, o micronutriente, já dentro do adubo formulado, ou incluir ele ali dentro para que a distribuição fique mais fácil.
É lógico que na fertirrigação, então, você consegue aí ter um aproveitamento muito maior desses adubos minerais simples, beleza? Então, espero que tenha respondido. Bora para a próxima dúvida. Bom, essa outra pergunta que nós vamos ver agora, eu recebi por e-mail de um de nossos alunos do curso de produção de milho. Dá só uma olhada. Ele fala assim, ó, sou aluno do curso de produção de milho e tenho uma dúvida. Na aula de adubação de milho verão, você apresentou uma tabela de adubação e ressaltou que era para o padrão para o Brasil, que é a adubação em função da produtividade esperada. Porém, eu tenho aqui em mãos o Manual de Adubação do Estado do Pará, cujo me fornece essa tabela para a região. Qual tabela que eu devo utilizar e por quê? E depois ele coloca aqui embaixo aqui algumas diferenças em resultados. Vamos lá. Pessoal, deixa eu tentar contextualizar. Ele me enviou essa dúvida por e-mail, né, ele como aluno nosso, né, eles têm aí esse acesso ao meu e-mail pessoal, onde eu respondo pessoalmente essas dúvidas. Né? Às vezes ele pergunta lá na comunidade dos alunos, às vezes que é uma dúvida mais pessoal, manda por e-mail. Mas veja bem, eu apresentei uma tabela dentro do curso para uma média para o Brasil e expliquei eles como está fazendo o cálculo, como está fazendo a recomendação. Mas no geral, a gente sempre recomenda que você utilize a tabela para a sua região. Se você tem um boletim técnico da sua cultura para a sua região, é importante que você utilize essa tabela. Utilize sempre a tabela para a sua região. Mas por que, professor, para a minha região? É simples. Porque aquele boletim técnico, aqueles resultados, eles foram calibrados para a sua região. Né? Então foi utilizado um extrator, que normalmente é um extrator utilizado nos principais laboratórios da sua região. Foi utilizado ali experimentos dentro de solos, que são solos comuns na sua região. Foi levado em consideração o clima da sua região, os principais tratos culturais da sua região, as principais cultivares da sua região. Então, ou seja, eu posso estar cultivando milho no Rio Grande do Sul e a necessidade, a extração dos nutrientes no Rio Grande do Sul ser diferente para o Acre, por exemplo, para a Amazônia, por exemplo, ou se queira algum dos estados do Nordeste, por exemplo. Enfim, então a extração pode ser diferente para a mesma cultura. Por quê? Porque o clima é diferente, o solo tende a ser diferente, as cultivares utilizadas são diferentes. Então, no geral, a gente sempre recomenda que você utilize sempre a necessidade e o boletim da sua região. Nos nossos cursos, por exemplo, ele perguntou isso porque ele é aluno de um dos nossos cursos, mas a gente tenta fazer essa média geral, mas a gente explica que é importante que você busque o boletim técnico da sua região. Agora, um outro ponto que é comum e pode acontecer é de você não encontrar o boletim técnico da sua região. Existem regiões que não cedem, né? Normalmente a gente pede para que busque esses boletins ou nos órgãos públicos, como a Embrapa, por exemplo. Aqui no Espírito Santo nós temos o Incapé, que fornece informações muito interessantes, muito importantes, principalmente para a cultura do café conilon, que é a nossa principal cultura, mas você pode buscar no Ematé. Enfim, existem vários órgãos que você pode buscar, inclusive órgãos particulares, faculdades, próprias universidades, ela tende a disponibilizar também alguns desses experimentos de boletim. Agora, quando eu chego a não encontrar nenhum boletim para a região, uma das estratégias que eu uso é fazer o seguinte, e é assim que a gente monta também alguns de nossas tabelas. Eu busco experimentos, artigos científicos sobre a utilização daquele nutriente naquela região. Por exemplo, fulano lá fez um artigo, ou fez um TCC, ou fez um projeto sobre a utilização, a adubação de nitrogênio na cultura do arroz, por exemplo, na região X. Eu vou lá e busco aquela informação, vejo o que ele fez, dou uma lida na literatura, em todo aquele apanhado de conteúdo que ele trouxe e vou tentando chegar a uma conclusão comparando com os outros estados. E aí eu vou entender, então quer dizer que ele parcelou esse nitrogênio dessa forma por conta disso, a do fósforo por conta do clima, enfim. Ou seja, eu vou tentando juntar aquilo ali e vou sistematizar aquelas informações. Então, no geral, pessoal, é muito importante que você utilize o da sua região, ou se você não for utilizar da sua região, você encontrou uma região próxima onde o clima é parecido, utiliza os mesmos extratores e são cultivares bem próximos, então você pode estar utilizando também. Beleza? Bora para a próxima dúvida. A pergunta que nós vamos responder agora, olha só, eu recebi ela no Instagram, nas nossas caixinhas de pergunta, dá uma olhada. Olha a pergunta do Vinícius, ele fala o seguinte, olha, mesmo fazendo a calagem recomendada todos os anos, a área pede calcário, o que pode ser?
Olha, essa é uma dúvida comum, né? Muitas pessoas chegam lá e falam assim, olha, eu fiz a calagem o ano passado e esse ano está pedindo calagem de novo, o que, que pode estar acontecendo? Vamos lá, para a gente poder responder isso, a gente tem que entender alguns princípios importantes. Por exemplo, por que o meu solo ele está pedindo a calagem? Por que há necessidade de calagem? Porque sua saturação por bases está baixa. O que é a saturação por bases? É a porcentagem de cálcio, de magnésio, de potássio em algumas regiões do sódio. Opa, então quer dizer que se teve uma extração muito grande dessas bases, desses nutrientes, pode diminuir minha saturação por bases. Paralelo a isso, o meu pH também tende a estar baixo, ou seja, está ácido. E o que causa a acidez? Causa a acidez um excesso de hidrogênio, tá? Uma quantidade grande de hidrogênio. E por que o hidrogênio chega no solo? Chega por diversas formas. Chega através da chuva, tá? Pode chegar sim, tá, pessoal? Através da chuva, isso pode acontecer. Chega através da ciclagem de nutrientes, né? A própria movimentação no sistema radicular, troca de elementos pode estar acontecendo, mas principalmente por conta do meu manejo nutricional. Quando eu utilizo alguns adubos como amoniacais, adubos nitrogenados em forma geral, eles tendem a liberar uma boa quantidade de hidrogênio no solo. Esse processo de nitrificação, então processo em que sai lá de amônia ou amônio e vai virar nitrato, ele libera muito hidrogênio. Então pode ser que o seu manejo esteja liberando muito hidrogênio. Esse é um ponto importante. A própria matéria orgânica do solo, ela também pode, no seu processo de decomposição, liberar hidrogênio. A utilização constante da mesma leguminosa pode liberar também hidrogênio. Isso aí vai causar aí uma maior acidez. Se causa maior acidez, temos também o alumínio e tende a diminuir minha saturação por bases. Então, isso aqui é um aspecto químico que você deve estar observando. Como que foi a sua adubação durante todo o ano? Como que foi o seu manejo? Você está utilizando a mesma leguminosa? Tá, esse é um ponto. Outro aspecto é a CTC do solo. Pessoal, como assim a CTC? A capacidade de troca de cátions e o poder tampão do solo. Se o seu solo tem um poder tampão baixo e uma CTC baixa, o que significa isso? Que as trocas acontecem de forma mais fáceis. Então, por exemplo, é muito mais fácil um elemento ser trocado por outro. Então é muito mais fácil ali, eu estou ali agora com as minhas bases, mas rapidinho eu troco pelo hidrogênio. Isso acontece em solos mais arenosos, em solos com baixa matéria orgânica, em solos com baixa CTC. Você precisa verificar esses três aspectos. Como que está a minha CTC, qual é o meu nível de matéria orgânica e qual que é meu solo. Se ele for arenoso, não tem muito o que fazer. Você não vai transformar seu solo em argiloso. Você pode fazer uma utilização mais constante de matéria orgânica para agregar um pouco mais. Então, no geral, isso pode estar acontecendo por conta da condição física do seu solo. Por ser um solo mais arenoso, por exemplo, aí não tem muito o que fazer. E o terceiro aspecto, o terceiro ponto aí que a gente tem que levar em consideração é o seguinte. Pode acontecer também de você não estar fazendo a calagem da forma correta. Professor, como assim não fazendo a calagem da forma correta? Não incorporando o calcário, por exemplo. Então o fato de eu não incorporar o calcário vai fazer com que ele haja somente ali nas camadas superficiais, 5 centímetros no máximo de solo. E eu preciso, quando a gente vai fazer uma análise química, a gente faz de pelo menos 0 a 20 centímetros. De 20 a 40 vai ser para gessagem, né? Então eu faço pelo menos de 0 a 20 centímetros. Então o que pode estar acontecendo também é que a sua calagem não está sendo feita da forma correta. Ou seja, você não está incorporando o calcário. E acontece que você corrige essa camada superficial, mas as camadas um pouco mais inferiores não estão sendo corrigidas. E o que vai acontecer é que o seu solo vai voltar a ficar ácido. Na verdade, ele nunca deixou de estar ácido, você apenas melhorou ali a superfície. Então, 3 pontos que você deve levar em consideração. Daqui a pouco eu vou te dar uma dica importante também. Então, o seu manejo nutricional, principalmente a quantidade muito constante de nitrogênio e adubos amoniacais, pode acidificar o solo. Fora ali aquela movimentação no sistema radicular que libera também o hidrogênio. O seu tipo de solo, se você tem uma CTC baixa, um poder tampão baixo, automaticamente a mudança acontece de forma mais rápida. Então é comum que eu consiga corrigir ele rápido, mas que ele rapidamente volte a estar ácido. E um terceiro ponto aqui que você deve estar levando em consideração, como eu expliquei anteriormente, é nesse próprio manejo da calagem. Tá? O manejo da calagem ele é importante, você fazer da forma correta e incorporar.
Uma dica importante é que se você não tem como incorporar, que você escolha períodos chuvosos para que a gente consiga ter o máximo de aproveitamento possível. E uma dica final que eu te dou para essa pergunta é que você faça também a gessagem se for preciso. Porque quando você corrige a camada de 20 a 40 centímetros e depois a de 0 a 20, na verdade, ao contrário, né? Você corrige de 0 a 20 e depois de 20 a 40. Mas o fato de você ter corrigido a camada de 20 a 40, corrigido no sentido de neutralizar o alumínio, você faz com que dificulte o alumínio voltar para a camada superior e vai fazer com que não haja, então, uma acidez mais rápida. Beleza? Respondida, então, a pergunta, bora para a próxima. A pergunta que nós vamos responder agora também veio lá do Instagram, da nossa caixinha de perguntas do Instagram. Olha só, se o potássio estiver alto no solo, posso fazer a aplicação somente em cobertura? Vamos lá, duas coisas que você tem que entender. Não é o fato de fazer em cobertura e fazer ele incorporando no solo. O primeiro ponto é, se o potássio está alto no solo, mesmo assim o boletim técnico pede para que você faça adubação com potássio? Esse aqui é um ponto importante. Porque às vezes você vai pegar um boletim técnico e ele está dizendo o seguinte, se o potássio estiver médio, você coloca 50 kg por hectare. Se ele estiver alto, você coloca apenas 30. Mas se ele estiver muito alto, você não coloca nada. Então esse é um ponto que você tem que observar. Esse é um ponto que você tem que observar. Mesmo estando alto, o seu boletim técnico está pedindo que você coloque potássio? Há realmente a necessidade? Por isso que a gente já até falou numa das perguntas anteriores que é importante você verificar ali o boletim da sua região. Ok, ele está pedindo que você faça mesmo estando alto, mas uma quantidade menor. Então você vai colocar lá a quantidade em cobertura sem problema nenhum. Você faça como recomendado, em área total, não há problema. Vale lembrar um ponto importante aqui, que a movimentação do potássio no solo ela é muito rápida. Ela é muito rápida. E o que acontece com o potássio? Você vai colocar ele no solo, né? O que não for, ele vai ter toda aquela movimentação entre potássio trocável e não trocável, enfim, a gente já conversou sobre isso em uma outra aula. Mas enfim, aquele potássio que está disponível, o que não for absorvido pela planta, veja bem, o que não for absorvido pela planta vai ser lixiviado, vai ser perdido. Então aqui há um ponto muito importante. Então pode ser que você vai fazer uma adubação de potássio em um momento em que a planta realmente precisa, ok, colocou a quantidade, mas se ela não absorveu aquela quantidade que era necessário, parte dela vai ser lixiviada. Então uma das grandes receitas aqui para adubação com potássio é fazer o parcelamento correto. Primeiro por conta das perdas por lixiviação, mas tem outro fator que é muito importante também. Possivelmente você sabe que a nossa principal fonte de potássio hoje na adubação é o próprio cloreto de potássio. Você conhece o cloreto de potássio, vai ter entre 50% a 60% de potássio. Acontece que o cloreto de potássio ele tende a ter um índice salino alto. Então a gente não recomenda que você coloque doses superiores aí a 60, 50 kg por hectare de uma única só vez. Primeiro porque você vai perder por lixiviação. Grande parte você pode perder por lixiviação. Segundo que o que pode estar acontecendo também é de você colocar uma grande quantidade de sais no solo. O próprio cloro, por exemplo, ele pode ser prejudicial em alguns casos. Não é o caso do coco, por exemplo. O coco vai ser já até interessante você colocar uma quantidade um pouco maior, mas na maior parte das culturas isso pode ser prejudicial. No geral, o índice salino alto faz com que você aumente a salinização do solo. Isso daqui é um problema para a gente. Principalmente se você estiver colocando aí na hora do plantio e se você estiver fazendo um plantio por semente. Você colocar uma grande quantidade de cloreto de potássio, mas foi em cobertura, tudo bem, O ideal é que ele não tenha esse contato inicial com a semente, mas se ele tiver contato com a semente, você pode atrapalhar e muito a sua germinação. Então, no geral, é isso. Primeiro, verifique seu boletim técnico, mesmo estando alto, ele pede para que você coloque uma quantidade mesmo que menor de potássio? Ok, então coloca. Segundo, se for uma quantidade muito grande, mesmo em cobertura, eu peço que você parcele essa adubação, mesmo que faça aí a cada 15 dias ou a cada 30 dias, não tem problema, mas faça o parcelamento para você não permitir que haja a salinização do solo. Então, isso aqui também é um ponto muito importante. Bom, a pergunta que eu vou responder agora, dá só uma olhadinha, ela tá até de roxinho, que isso aqui foi um e-mail que eu recebi de um dos nossos alunos.
Fala o seguinte, ó, estou com uma dúvida sobre recomendação de adubação para implantação da banana. A análise apresenta os seguintes valores: V por cento 70, magnésio 6 mg por decímetro cúbico e pH em cloreto de cálcio 6. Essa região já tem histórico de pH alcalino, essa análise é de uma área, tal, não vou ler tudo aqui. E eu preciso elevar o magnésio para 9 mg por decímetro cúbico. Eu posso fazer elevação por meio do calcário, que tem um percentual de magnésio, de óxido de magnésio de 18% e o óxido de cálcio 30,9%, ou o ideal seria apenas utilizar uma outra fonte de magnésio e não fazer a calagem? Vamos lá, pergunta interessante. Vamos resumir aqui a pergunta desse nosso aluno, ou aluna, não lembro aqui agora. O que está acontecendo aqui? A saturação por base está alta, o pH está alto, né? Mesmo estando em cloreto de cálcio, mas ele está alto, ok? E a única coisa que ele precisa fazer é aumentar o óxido de magnésio. Aí ele pergunta, será que eu posso fazer a calagem? Mesmo assim, sabendo que eu vou elevar demais a saturação por bases e elevar também o pH? Vamos com calma. O que você precisa verificar? Qual que é a saturação por base ideal da cultura que você está implantando? Se a cultura que você está implantando ela pede uma saturação entre 60% a 70%, então eu não te aconselho em um pH em água entre 6,3 ou em cloreto de cálcio 5,8 a 6, não te aconselho a fazer a calagem. Por quê? Porque já está no nível ideal. Então você pode correr o risco de estar saturando muito o seu solo e alcalinizar o seu solo. E um solo alcalino, ele pode causar algumas dificuldades nutricionais para a sua planta, até mesmo de absorção de nutrientes. Então, nesse caso, eu não aconselho. Se a sua saturação por base tivesse 50, por exemplo, mesmo com o pH um pouquinho, eu ia falar, não, então faça então a calagem, utilizando mais óxido de magnésio, né, 18%, está tudo bem. Mas como já está 70%, nesse caso eu não recomendo que você faça isso. Lógico, eu já respondi isso para ela, mas estou trazendo essa informação para você. Um ponto é, você pode estar utilizando alguns adubos minerais na hora da sua adubação que já contenham magnésio. E nesse caso, você vai aumentando aos poucos, gradativamente. Vamos supor que você vai ter um parcelamento 3 ou 4 adubação no ano. Vai fazendo essa adubação sempre acrescentando um pouco de magnésio. E aí, periodicamente, você vai conseguir aumentar esse nível de magnésio dentro da CTC. E aí sim você vai conseguir fazer esse equilíbrio. Depois de feito isso, você no outro ano faça uma nova análise química e verifique como que está essa situação. Então, em resumo, é o seguinte: se sua saturação base estivesse um pouco menor, 50, por exemplo, eu te aconselharia a estar fazendo aí a calagem utilizando. Mas como já está 70, está muito alto e o pH ele já está começando a chegar próximo do alcalino, não recomendo que faça isso. Só seria o caso se você tivesse aí uma cultura que ela tivesse em uma meta de produtividade muito alta e que exigisse uma saturação por base bem mais alta, 80%, 85%, como é o caso que a gente faz com o café, por exemplo, quando a gente quer atingir aí altos graus de produtividade. Então, nesse caso, valeria a pena. Mas, nesse caso específico, não recomendo que faça calagem. O que você faz? Como, por exemplo, você vai fazer a adubação da banana e você pode fazer um parcelamento periódico, vai acrescentando magnésio aos poucos através de algum adubo que contenha magnésio. Até mesmo no formulado, às vezes a gente até consegue incluir alguma coisa de magnésio ou até mesmo utilizar aí algum insumo que já contenha. Inclusive adubos orgânicos que você pode estar utilizando, organominerais, enfim. Você pode estar fazendo uma jogada aí para estar elevando o nível de magnésio no seu solo. E a nossa última pergunta, uma pergunta muito especial. Olha que interessante, eu recebi isso aqui por e-mail. Fala o seguinte, ó: bom dia, sou o Másio dos Reis, Ormo de Montenegro, tá? Presto serviço para o Senar. Comprei 2 cursos da Agricolar, interpretação de análise de solos e nutrição do café. São excelentes. Já recomendei para várias pessoas e assisti sua live ontem sobre assistência técnica. Ótima, excelente. Aprendi muito, obrigado. No entanto, sempre tive o sonho de abrir um escritório de assistência técnica. Porém, estou sem saber por onde começar. Penso em começar procurando alguns produtores e depois abrir o escritório. Ou você acha que já devo abrir o escritório e ir para cima? Aqui na região, a assistência técnica rural é muito escassa. Os produtores conhecem poucas tecnologias. Gostaria de saber a sua opinião, se possível, alguma sugestão. Que pergunta fantástica, uma pergunta muito interessante. Vamos lá. É comum as pessoas terminarem a faculdade de agronomia, isso eu lembro, alguns colegas meus que terminaram a agronomia e já foram logo abrindo um escritório de consultoria, de assistência técnica no geral. Alguns deram certo, muitos outros não deram certo. E aí você deve estar perguntando, mas por que não deu certo? Porque eles são ruins?
não são bons técnicos, não são bons agrônomos, não é nada disso. Por quê? Quando a gente abre um empreendimento, né, e a gente vai prestar algum tipo de serviço, nós estamos vendendo. Veja bem, estamos vendendo algo, tá? Estamos vendendo algo. Ah, mas você está vendendo assistência. Sim, você está vendendo assistência. Mesmo que você não venda um produto físico, você está vendendo o seu tempo e está vendendo essa assistência. E um ponto-chave aqui é, eu preciso vender algo que as pessoas queiram comprar. Então não adianta você abrir uma assistência, um escritório de consultoria, se você não sabe quais são as principais demandas da sua região, daquela região que você vai atender. O que eu aconselho que você faça? Primeiro, uma pesquisa de mercado. Faça aí pelo menos umas 10 visitas. Visite uns 10 produtores diferentes. Vai dar trabalho, mas acredite, esse trabalho aqui vai valer muito a pena. Visite pelo menos uns 10 produtores diferentes. Faça uma conversa com eles. Extraia o máximo de informação. Que informações? Quais culturas que eles trabalham? Criações, se for o caso também, se você for trabalhar com assistência, algum tipo de criação. Quais culturas principais que eles trabalham? Como que é a produtividade? Quais são os principais problemas? Isso aqui é um ponto importante. Liste os principais problemas que ele tem. É problema na hora de financiamento? É problema na hora de recomendação? É problema na hora de irrigação? É problema na hora de adubação? Quais são os principais problemas e que eles têm maior dificuldade que não é atendido na região? Beleza, quando você fizer isso, faça uma listagem, os 10. Você vai ver que normalmente na região, se você fizer pelo menos 10, você vai ter aí 40% a 50% que vão trabalhar com a mesma cultura e que vão ter os mesmos problemas. E aí o que você faz? Agora sim é o momento de você começar a trabalhar assistência técnica, mesmo que você não tenha aí ainda um escritório muito bem estruturado, você pode começar pelo básico. Comece pelo básico, prestando assistência técnica para os principais problemas. Ofereça a solução para o problema. Entenda uma coisa, nós somos pagos para resolver problemas. Entenda, somos pagos para resolver problema. Então verifique quais são esses problemas e ofereça a solução para esse problema. Como assim, professor? Vamos supor que na sua região tem uma dificuldade enorme para projeto de irrigação. Ninguém monta projeto, faz tudo errado, não dá certo. Ou seja, que tal então oferecer sistemas de irrigação da forma correta? É lógico, você vai ter que criar uma forma de fazer diferente, entende? Ou então aqui na sua região tem um sério problema para recomendação de adubação, né? As pessoas não fazem o acompanhamento, então ofereça esse serviço. Entende? O grande segredo para você começar um escritório de consultoria, de assistência técnica em geral, é você oferecer algo que as pessoas precisam e que não tem a solução viável, né? Que não tem a solução, que não tem muita gente oferecendo a mesma coisa. Então esse é o grande segredo. Então não tem um problema aqui que é a cigatoca amarela na banana. Beleza, então vamos oferecer a solução para esse problema. Entende? Então entre no mercado oferecendo algo que o produtor precise. Não adianta você falar assim, nossa, eu sou apaixonado na cultura da pitaia, que por sinal é fantástico, né? Tem crescido muito, mas na sua região ninguém planta pitaia, cara. Para que você vai oferecer esse tipo de serviço se ninguém tem, se ninguém precisa desse serviço? Entende? Não adianta. Então, você não tem que inventar a roda. O que você precisa fazer é verificar os principais problemas, as principais culturas e já oferecer o serviço para resolver essas principais problemas, tá? Então, esse aqui é o grande segredo, esse aqui é o grande ponto para você iniciar da forma correta. E vale lembrar um ponto importante: quem não é visto, não é lembrado, tá? Isso aqui é um ponto importante. Então, não adianta você sentar lá no seu escritório e ficar esperando que o produtor venha até você, tá? Isso dificilmente vai acontecer no início. O que você tem que fazer é já passar, distribua no momento, gaste um pouco de tempo, gaste com marketing, tá? Hoje nós estamos na era digital, então é importante que as pessoas te vejam, né? O produtor tem celular, o produtor tem internet, o produtor tem Instagram, tá? Então esse aqui é um ponto importante. E mais do que isso, visite os produtores. Visite os produtores, ofereça o seu serviço. Então no início, é lógico, vai chegar um tempo que você não vai precisar fazer isso com tanta frequência, porque você vai ter uma carteira de clientes grande. Então comece da forma correta. Comece fazendo pesquisa de mercado, listando os principais problemas e oferecendo solução para esses problemas. E principalmente, faça o seu merchan, faça o seu marketing e visite o produtor. Um outro ponto importante que eu sempre falo começou a prestar as primeiras assistências, faça o acompanhamento, tá? Não adianta só você fazer o projeto e largar para o produtor e deixar, não. Acompanhe o produtor no início do projeto, na compra dos insumos, no momento de fazer aquela prática, fazer aquela técnica. Tudo isso aqui é muito importante.
Beleza? Bom, espero que você tenha gostado dessa série, né, com várias perguntas. Essa é a primeira da nossa série, tá? E a gente vai ter pelo menos uma vez por semana, nós vamos ter uma série dessa com diversos conteúdos diferentes, né, diversas perguntas diferentes. Então eu te aconselho o seguinte, se você acompanha o nosso Instagram, pode correr lá que com certeza deve ter uma caixinha de perguntas abertas. Coloca lá sua pergunta, faça lá sua pergunta, que possivelmente a gente pode estar colocando ela numa próxima série. Ou se você é aluno nosso e tem acesso às nossas comunidades, ou até mesmo ao nosso e-mail, por exemplo, você pode estar enviando para a gente e até pede para que a gente coloque na série, que nós vamos estar fazendo isso também. Espero que você tenha gostado, compartilhe essa série com o máximo de pessoas possível. Se você está assistindo aqui pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no nosso canal, né? Dê o seu like aqui embaixo para que o YouTube possa distribuir para o máximo de pessoas possível. No mais, um forte abraço e até a nossa próxima aula.